Ao vivo. CFC no ar de Petrolina. Quero desejar uma boa tarde a todos aqui presentes, nosso Estado-Maior do CFC de Petrolina, e abraçar também os amigos conservadores que estão aí ao vivo, vão chegando, compartilhando nossa aula. A aula de hoje é muito importante. A aula de hoje tem como tema o livro do David Horowitz, chamado A Arte da Guerra Política. Quem é Horowitz? Horowitz, nascido na Rússia, né, de pais evidentemente russos. Horowitz vem para os Estados Unidos, muito influenciado através dos pais, que os pais dele tinham uma coisa, queriam ser agentes da KGB, agentes infiltrados, né, nos Estados Unidos, agentes da KGB e tal. E Horowitz então chega muito jovem nos Estados Unidos, e ele, junto com outro ideólogo esquerdista chamado Saul Alinsky, que nós vamos estudar aqui na sequência no CFC de Petrolina, juntamente com o velho Herbert Marcuse, criam a New Left, né, a nova esquerda. Essa nova esquerda que surgiu nos Estados Unidos. Por quê? Porque, evidentemente, depois dos relatórios de Khrushchev, que foi o presidente que assumiu a Rússia depois de Stalin, então Khrushchev simplesmente mostrou para o mundo todas as tragédias, as barbaridades que fazia o Stalin. Não que Khrushchev fosse bonzinho, mas é evidente que ele precisava se limpar em cima de alguém. E é uma prática do movimento comunista, revolucionário. As gerações presentes sempre estarão se limpando das gerações passadas. Então isso era New Left, era uma esquerda soft, uma esquerda light, uma esquerda flower power, como eles diziam. E Horowitz, junto com Saul Alinsky, junto com o velho Herbert Marcuse, eles foram então ideólogos dessa New Left. Só que Horowitz teve um problema enorme, um desencanto muito grande, porque nos Estados Unidos, através dessa New Left, tinha um corpo de milícia armada chamados Panteras Negras, tá bem? E os Panteras Negras um deles terminou assassinando a assistente de Horowitz. E Horowitz saiu aí por Nova York, tal, por cidade, pela imprensa americana, tentando esclarecer o que era isso, como foi isso, o que aconteceu com ela e tal. E os próprios esquerdistas não deram apoio a isso, a essa investigação sobre a morte dessa assistente dele. E ele então se desencantou. Passou 10 anos em silêncio total, e quem foi ajudá-lo nesse momento foram exatamente os conservadores, que ele era contra, né? O movimento conservador americano. Então David Horowitz nesse momento se converte em um conservador nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe: Horowitz simplesmente participou da montagem de todo o processo de guerra política que a New Left produziu, entendeu? Ele é uma espécie de Yuri Bezmenov, só que ele é um sujeito ativo. Horowitz escreveu muitos livros, conservadores e anti-revolucionários nos Estados Unidos, está vivo até hoje, né? Tem lá a Heritage Foundation, tem o Instituto David Horowitz, que ele comanda, e escreveu então esse livro, A Arte da Guerra Política. Nós vamos então penetrar aqui em um estudo de ciência política aplicada à guerra política, escrita por um hoje conservador, mas foi exatamente o homem que ajudou a fundar as bases que nós conhecemos hoje, que a esquerda toda pratica de guerra política. Se nós não formos capazes de compreender essa parte do Horowitz para fazermos um enfrentamento político, nós não temos nada na mão da gente. Então é tudo disperso, é tudo solto, é tudo voluntarioso. Então o CFC de Petrolina hoje tem a honra de apresentar para todos vocês aqui presentes que estão online esse estudo sobre o livro do David Horowitz. Nós vamos aqui começar, essa primeira aula serão 3 aulas, porque o livro tem 6 capítulos e eu dividi 2, tá certo? Nós vamos então vencer essa batalha do livro do David Horowitz, e vencida essas 3 aulas, nós teremos então aqui, e ficará, claro, as aulas ficam aqui online para futuras pesquisas, o que é então que conservadores, liberais, a direita brasileira deve fazer, como fazer, porque ou é desta maneira ou não é nada. Então nós vamos iniciar aqui partindo do primeiro capítulo
O primeiro capítulo do livro é exatamente, ele tem um título interessante que é a política estúpida. Por que é que David Horowitz faz isso, diz isso? Porque, evidentemente, os aspectos políticos eles estão fechados em ferramentas do próprio ambiente político. Então tem uma crítica que eu faço muito séria aos liberais, é exatamente sobre isso. A economia nunca vai dar causa, explicar os aspectos políticos. Por quê? Política versa sobre tomada do poder e permanência no poder. A economia versa sobre outras coisas, taxas, tarifas e impostos, e a condição econômica de uma sociedade. Logo, você não pode fazer isso. É a mesma coisa que você querer explicar uma obra de arte através de aspectos políticos ou econômicos. Não existe. Isso é impossível. Então começa David Horowitz. Durante longo período de debates acerca do mensalão, vamos tratar do mensalão, compreendam. O povo brasileiro sabia que Lula era corrupto, embora não quisessem afastá-lo do cargo. Claro, isso mesmo. Lula chegou a ter em 2005 ali, no início do troço do mensalão, a baixíssima popularidade, mas apesar de que, por que as pessoas não queriam afastá-lo do cargo? Eu explico isso mediante a realidade. Em 2006, ele se reelegeu presidente com uma votação grande, não é isso mesmo? Lula escapou porque os adversários ficaram em silêncio ou não se comunicaram da forma adequada, o que permitiu ao PT definir os termos do debate. É evidente, não é? Se só quem se pronunciava naquele momento eram as pessoas que eram reativas internamente ao processo do mensalão, era a esquerda brasileira defendendo o governo de Lula, defendendo o próprio governo esquerdista. Então, quem coloca os termos do debate são os agentes que estão no debate. Se naquele momento a direita brasileira se furtou a participar do debate, a narrativa toda foi construída através da esquerda. Os liberais conservadores sempre acreditaram que os seus argumentos são demasiadamente complexos para serem digeridos pelo povo. Na guerra política, se apenas um lado atira, o outro lado em breve cairá morto. É lógico isso, né? Os aliados do presidente aproveitaram todo o tempo para retratá-lo como uma vítima. Não é o povo brasileiro que os liberais conservadores devem culpar pela incapacidade de vencer a esquerda. Devemos culpar a nossa própria inépcia política. Não poderia haver uma explicação mais sucinta justificando o motivo pelo qual os liberais conservadores são tão facilmente despistados por nossos adversários esquerdistas em batalhas como o mensalão. É a política, estúpido. Se você não se concentrar em vencer a batalha política, você não consegue atingir os problemas. Direitistas precisam aceitar que os esquerdistas vão praticar uma política de destruição pessoal e atribuir aos adversários os pecados que eles mesmos cometeram. Eles fazem isso porque é a maneira que eles encontraram para vencer. Quando os direitistas se queixam de forças que não podem controlar, se comportam como vítimas e desistem do poder de tentar determinar o destino. Esquerdistas sempre serão esquerdistas. Eles não possuem princípios sólidos e mentem aos borbotões. Quer dizer, eles não têm os princípios, é tudo dialética, tudo proteico. E a mentira, então, e a língua dupla, o duplo pensar e a nova língua, é o que graça em todo o processo de tomada política. Aqui eu estou falando sobre guerra política, tá certo? Os direitistas podem até se iludir achando que os esquerdistas vão se comportar melhor da próxima vez, mas se forem para a batalha esperando que os esquerdistas melhorem, vão apenas continuar terminando como vítimas constantes de emboscadas políticas. Em vez de reclamar sobre a atuação dos outros, os direitistas deviam estar se perguntando como eles fazem isso, como eles se safam, o que eles sabem que os tornam capazes de empacotar uma agenda política falida e vendê-la como sucesso para o eleitor brasileiro. Percebe? É isso. Se nós estamos dentro de um processo de guerra, nós jamais podemos esperar, primeiro, nos eximir a disputar a batalha,
porque é uma batalha, é disputa de poder, sempre versa sobre isso. Então, no momento que o direitista fala, eu não vou me meter nisso não quero me meter com maconheiro, universitário, não quero ser contra o MST, não tenho nada com isso, você está morto. É a omissão na guerra política é fatal, ela leva à derrota. Pois é, quer dizer, eu sou higienicamente liberal, eu sou higienicamente conservador, eu sou intelectualmente superior, esses caras estão mortos. Está morto, porque nós vamos ver aqui na frente que não trata disso, não trata de vencer as ideias, trata de vencer as pessoas, é disputa de poder. Se você simplesmente, não, as minhas ideias são supremas, superiores, eu não vou entrar no debate público, você está morto, porque a esquerda vai continuar vencendo. A esquerda trata o processo como uma guerra política, e nós tratamos como um debate de ideias. Não é possível. Agora aqui, não é? Eu quero dar aqui 2 exemplos disso que eu estou falando aqui. Veja como é que esses caras se comportam. Vejam como é que esses caras se comportam. Aqui, ó, por exemplo, o exemplo 1. Vamos ver aqui a disputa eterna entre comunistas versus cristãos. Isso é a base que não deve ser feito. Aqui, ó, muitos cristãos, a maioria deles fala assim, vamos deixar isso para lá, tá? Não é isso mesmo? Vamos deixar para lá. Agora, teologia da libertação, deixa esse negócio para lá. Nós somos cristãos, vamos esperar em Deus, em Cristo, a nossa vitória, né? Esses caras falam. Só que tem um problema enorme, tá certo? Eles falam isso, mas eles perdem a batalha a cada dia, não perdem? Nós cristãos perdemos a batalha dia após dia. Esse é um exemplo de um abandono ingênuo de uma guerra, achando que o inimigo se autodestruirá por si próprio. Não é aquilo mesmo? Cristãos geralmente nós dizemos assim, minha mãe de uma velhinha e tal, ela diz assim, o mal por si se destruirá. Não espere isso não espere isso, porque a perspectiva cristã é uma coisa, a guerra política é outra completamente diferente. Essas coisas não se misturam. Os comunistas, os marxistas levaram a guerra para dentro da igreja. Não são mais aspectos teológicos debatidos hoje na igreja cristã, pelo menos não na católica. É teologia da prosperidade, é teologia da libertação, é pastoral da terra, é pastoral da água. O que isso tem a ver com os valores cristãos intrínsecos da busca pela transcendência? Absolutamente nada. Então, enquanto os cristãos não entenderem que estão dentro de uma guerra política e que eles precisam se posicionar dentro dela, nós cristãos vamos continuar perdendo. Não pode se omitir, abandonar o embate, ou compreender isso como uma guerra, ou nós vamos perder sempre. E o segundo exemplo, ele é muito característico, porque aqui são 3 impeachments. O impeachment de Collor, o de Fernando Lugo no Paraguai e o de Dilma. Veja como se comportaram os esquerdistas nesses 3 impeachments aqui, ó. Todos os esquerdistas apoiaram o impeachment de Collor no início dos anos 90, não é isso? Mas rejeitaram ferrenhamente o impeachment de Lugo no Paraguai em 2012 e o de Dilma no ano passado. Quando não há argumentos legais para justificar a censura ao impeachment, apenas argumentos políticos são usados. Quais argumentos eles usam e usaram enormemente, tanto no Paraguai como no Brasil? Quer dizer, chamam de golpe, não é isso mesmo? Falam que esse Dilma e Lugo foram eleitos pelo povo, não é isso mesmo? Que não pode ser impeachmentado porque deram fiéis, deram Minha Casa Minha Vida, deram Bolsa Família, não é isso mesmo? Agora percebam, todos esses argumentos são políticos, nenhum deles é jurídico, constitucional, entenderam? Não é isso mesmo? Agora vejam aqui, ó. Legalmente, todo impeachment só ocorre por governos eleitos pelo povo, não é isso mesmo? O impeachment é um remédio jurídico, é um remédio constitucional para que, se presidentes eleitos, por que eleitos, senhores? Porque não tem impeachment de ditador. É só por isso. Não existe. Está entendendo? Não existe impeachment de ditador. Ditador e pronto. Então veja, a turma aqui fala sempre, né? Só existe impeachment de governo eleito pelo povo. Logicamente. Agora tem uma coisa. Tem uma coisa aqui que é muito grave.
Tá bem? Veja só, o fato de ser eleito pelo povo elimina o governante de ser impeachmentado? Claro que não. Isso é inversão de uma lógica argumentativa. O cara que está ali está representando o povo. Se ele não representar o povo, ele tem que cair. Perfeito. Isso é óbvio. Agora veja, mas apenas se considerarmos a tradicional argumentação legal constitucional, é que esse argumento que eu coloquei é válido, né? Mas não é uma argumentação essencialmente política. Está vendo? Na hora que a esquerda chama de golpe, diz que a turma foi eleita pelo povo, por isso não pode ser impeachmentado, e que são santos das tais ditas minorias e do povo em geral, do que é que adianta a direita dizer que o impeachment é um remédio constitucional, jurídico, legal, para botar uma presidente para fora? Está entendendo? Não existe isso. Eles jogam o debate todo para cima do povo. É o que Lula está fazendo hoje, bicho. É o que ele fez a vida inteira em relação ao Lava Jato, por exemplo. Lula continua fazendo hoje. Mas nós, direitistas, continuamos utilizando argumentos jurídicos, argumentos constitucionais. Os liberais querem usar argumentos econômicos, tá certo? Os cristãos querem, os poucos que ainda resistem, não é? Que estão na guerra, querem usar argumentos doutrinários religiosos. Não são argumentos políticos, gente. Se você for olhar os cristãos de hoje em dia, ele está igual aquele pessoal que eu falei na semana passada, na Revolução Francesa. O pessoal que não ficou lá na esquerda ficou ali, não sei nada. Exatamente. Claro, quer dizer, então... Os cristãos... Exato, estão isentos. Agora veja, vencido aqui esses dois exemplos, eu quero entrar aqui no segundo capítulo, que é o mais importante, que são, tá certo, os 6 princípios. David Horowitz escreveu 6 princípios, que eles são os princípios que norteiam a guerra política. À medida que eu for lendo aqui, explicando, vocês vão identificar tudo isso dentro do Brasil hoje, porque é isso que a esquerda fez tanto lá na New Left, quanto faz aqui. Entendam, gente, essa esquerda de hoje, militante, PSOL e tal, e de universidades, de escola, tudo isso aí, de mídia e esse troço, isso tudo é a New Left americana. Eu poderia chamar de New Left brasileira. É só uma cópia, uma réplica da New Left brasileira, da americana para o Brasil. Então, esses 6 princípios, eles são norteadores e definidores de bases sólidas para a guerra política que nós estamos travando. Certo? Aqui ele diz, o primeiro princípio do Horowitz é: política é guerra conduzida por outros meios. Vamos entender o que é isso, tá certo? Mas prestem bem atenção. O primeiro princípio é: a política é uma guerra conduzida por outros meios. Na guerra política, você não luta somente para fazer seu argumento prevalecer, mas para destruir a habilidade de combate do seu inimigo. A direita brasileira combateu a esquerda como se a vitória dependesse de argumentos racionais, né? E articulação discursiva. Vejam bem. Mas a audiência da política não é feita de fidalgos. E as regras são completamente diferentes. Pô, isso aqui é claro, né, gente? Vejam bem. Olha aqui. A direita brasileira continua fazendo guerra política apenas num processo de articulação discursiva e argumentos racionais. Só que aí tem um problema. Enquanto nós nos movemos assim, a esquerda cola um bando de chavão que cola na cabeça das pessoas. Porque aqui o Horowitz diz muito bem, a audiência, o que é a audiência política? São as pessoas, é o povo. A audiência, quer dizer, essas pessoas, elas não são todas fidalgos, pessoas de alto calibre intelectual, tá certo? Que saibam fazer abstrações. Vocês estão me entendendo? Não é. Então não adianta, porque enquanto nós estamos aqui montando argumentações teóricas, que são todas com foco na realidade, todas com percepção lógica real, com tudo isso, os caras estão metendo chavões para as pessoas. Chavões, entendeu? Não é isso mesmo? Assim não dá para você vencer a guerra política. A direita, então, não consegue se comunicar
com as pessoas e a esquerda consegue. Mas vamos adiante. Por exemplo, pense bem se nós estivéssemos aqui no debate, todos nós presentes, os que estão aí online assistindo. Eu peço a vocês, inclusive, que façam perguntas, por favor, podem parar a qualquer tempo, façam perguntas, façam ponderações, porque isso aqui é de total interesse dos que estão aqui assistindo da direita brasileira hoje. É preciso que nós entendamos exatamente tudo que está sendo dito aqui. É de fundamental importância isso. Então, vamos, cada um aqui se coloque num debate, certo? Contra um ou mais esquerdistas lá, fazendo um debate. Você tem apenas 30 segundos para estabelecer o seu ponto de vista no debate, claro, né? E mesmo que tenha tempo para desenvolver um argumento, a audiência que você precisa alcançar, quer dizer, as pessoas, né? Os indecisos e os que não estão prestando muita atenção, não irá absorvê-lo. Por quê? Por exemplo, percebam vocês acham mesmo que aquele senhorzinho, aquela sinhazinha que está lá no interior, que está no sertão, que está lá na sua fazenda, que está ali, a dona de casa, ou então a empregada doméstica, que está fazendo seus afazeres domésticos ali, com o rádio ligado, propaganda eleitoral gratuita. Vejam bem, gente, se alguém chegar lá, colocar um raciocínio extremamente elaborado, a pessoa primeiro já não tem o visual que está ouvindo no rádio, percebe? Ou mesmo que esteja passando na televisão, ela só está ouvindo, então ela só tem um recurso, não é? Auditivo. É muito mais fácil a pessoa fixar um chavão ou 30 segundos de vários pontos sendo sustentados ao mesmo tempo para depois montar um panorama. É um chavão. Yes, we can. Sim, nós podemos. Obama disse. Está entendendo? É isso. Obama, naquele momento, que ele tinha curto tempo para se expressar, ele não criava muito. Ele bota o chavão e ele começa a falar depois sobre ele. Então, yes, we can, sim, nós podemos, a América pode, porque o povo americano, pobre, você está entendendo? É assim que funciona e nós simplesmente não conseguimos fazer isso. A audiência precisa que a mensagem seja límpida, seja clara, seja certeira. É a linguagem nossa dos memes. Por que os memes atingem? Porque os memes têm essa característica aqui. Os memes são um troço direto, entendeu? É uma mensagem clara, pá, fatal, dá-lhe o pau e pronto. Objetivo o meme, não é isso mesmo? Suas palavras passarão por cima de suas cabeças, das pessoas que estão ouvindo, né? E o resto nem sequer irá ouvi-lo, ou se o fizerem, rapidamente o esquecerão, pois estão envolvidos pela pressão e correria do dia a dia. Pior, enquanto você está desenvolvendo o seu argumento, o outro lado já lhe pintou como um racista, extremista, fascista, mesquinho, homofóbico, compreendeu? Que com certeza está representando a elite, além de ser controlado por fanáticos religiosos. Ninguém que o perceber desta maneira irá ouvi-lo de qualquer forma. Nesse caso, você está politicamente morto. Política é guerra. E é o que estão querendo fazer com o Bolsonaro. Pronto, exatamente. É o que fazem com o Bolsonaro. Qual vão fazer comigo? Qualquer um que levanta a cabeça para fora, os caras vão rotular. O nome disso é rotulação. Gente, o que é mais fácil para o senso comum entender? Se, quando eles me chamam de homofóbico, por exemplo, ou de racista, Fred, você é um homofóbico. Quem está ao redor escuta isso e fixa. Agora, aí lá vou eu explicar, não, eu não sou um homofóbico, não, por isso. Gente, eu estou morto. Está entendendo? O rótulo é muito rápido. E outra, por que é que a política é guerra de outros meios? Quais são os outros meios? Os outros meios são as pessoas. Quando nós estamos debatendo com um esquerdista, um socialista, ou que diabo quem quer que seja, nós não devemos tentar convencer o antagonista, tentar convencer o adversário. O Horowitz nos ensina, você tem que combater e destruir o seu adversário. Você tem que se comunicar com quem está assistindo. Está entendendo? Sua mensagem tem que chegar não no oponente. Não tente convencer seu oponente. Ele não está ali para ser convencido. Ele está ali para ser aniquilado, destruído. Sabe por quê?
Porque é assim que eles fazem com a gente. Não é isso mesmo? Eu acho que foi contra o Mitt Romney, parece, que o Obama disputou uma das cadeiras da presidência americana, não me lembro mais quem foi, que enquanto o republicano dizia assim, descrevia o Obama assim, Obama é um grande americano, tem sempre fotos no Facebook dele com os filhinhos, dentro de casa, com a família. Obama é um homem decente, não é? Mas, porém, eu acho que ele não vai ser um bom presidente. Sabe como Obama dizia do cara? Fulano de tal é um racista, fulano de tal é um fascista, fulano de tal prega o discurso do ódio, fulano de tal é contra as minorias. Percebe? É muito mais, é incrível, porra. Foi exatamente o que Trump fez contra Hillary. Trump ouviu o Shapiro, entendeu? E ele entendeu como é que Trump é um marco desse troço, ele ouviu Horowitz, ele estudou Horowitz, ele estudou isso. Então ele destruiu Hillary Clinton. O que acontece? Ela dizia, porque o senhor abusou de mulheres. Ele não ia explicar para ela que ele não era isso. Ele dizia, epa, seu marido então é um violador de mulheres. Compreendeu? Na guerra política para David Horowitz, quem se explica perde. Não é para refutar um argumento se explicando, pô. Você precisa contra-atacar. Tá entendendo? Isso tem que ficar muito claro, porque senão nós estamos mortos. Então, do primeiro princípio, entendam bem: política é guerra. Sendo guerra, você precisa, num debate, destruir o seu adversário. Não tente convencê-lo. Você tem que convencer as pessoas que estão assistindo. É assim que funciona. Não tente convencer o seu adversário. Por favor, não façam isso. Está proibido. Isso é uma burrice. Porque o cara vai tentar lhe destruir. Tentar não. Ele, se brincar, eles até conseguem. Eles vão para cima da gente. Tem que destruir. Então tá certo o primeiro princípio, bem explicadinho? Pronto. Nós vamos agora para o segundo princípio. Eu queria, rapaz, você podia me conseguir um pouco d'água, meu líder, por favor? Porque essa aula aqui não vai ser curta, não é? O segundo princípio é: política é guerra de posição. O que é que vocês entendem como posição? Posição, tomar a posição, estar à frente ou estar atrás. Política é guerra de posição. Vejam bem. Obrigado, meu filho, viu? Na guerra de posição existem, obviamente, dois lados, claramente, né? O amigo e o inimigo. Percebe? Sua tarefa é definir você próprio como o amigo do povo, o amigo do eleitor, o amigo do seu auditório, tá bem? Que seja compatível com seus princípios, enquanto define o seu oponente como inimigo sempre que conseguir. O ato da definição de combatentes é análogo ao conceito militar da escolha do território de batalha. Justiça e tolerância são as regras formais do compromisso democrático. Se você aparentar ser um egoísta ou alguém excessivamente crítico, seu oponente irá defini-lo de forma mais fácil como uma ameaça e, portanto, o inimigo. Isso aqui é simples. Simples. Num debate, nós precisamos sair na frente e nos colocar como amigos das pessoas. Nós precisamos nos colocar como agentes capazes de que as pessoas que estão nos observando, elas nos tenham como amigos. Porque se nós não fizermos isso, eles vão se colocar enquanto amigos das pessoas e vai restar o que para nós? Sermos inimigos. Isso chama-se guerra de posição. Isso chama-se guerra de posição. Existem técnicas para fazer isso. Existem técnicas para fazer isso. Exatamente. Então veja, por exemplo aqui, o senso comum, principalmente o brasileiro, ele é norteado por princípios como justiça e tolerância. Não tem jeito. Agora,
Quando é que qualquer um de nós aqui pode se exaltar um pouco mais na argumentação? E pode, né? Não estou mandando ninguém ser vaquinha de presépio. Eu, por exemplo, não sou. Sou homem que xinga o mesmo, esculhamba e bota a roubar esses caras. Só que tem um detalhe: você pode fazer tudo isso, desde que antes você tenha se colocado como amigo, como pessoa confiável, como grupo confiável para as pessoas que estão lhe ouvindo, lhe assistindo, lhe prestigiando com sua audiência. Vocês estão me entendendo? Feito isso, você empurra o cara para ser o adversário. E aí nós vamos para uma sequência aqui, que é: se nós direitistas conseguimos colocar o esquerdista, os grupos esquerdistas como inimigos das pessoas, nós podemos então rotulá-los. É muito mais fácil você rotular alguém depois que o senso comum já o tem como adversário, um inimigo, do que você rotular um amigo. Não é não? Isso é simples. Esses princípios são claros, gente. Eles são simples como água cristalina. Nós só precisamos pensar, raciocinar sobre eles. Tudo isso está baseado no senso comum. Agora aqui tem o terceiro princípio. Esse aqui é fantástico, curto e muito fácil também, como todos os outros são, não é? Na guerra política, o agressor geralmente vence. Entenderam? Na política, o homem, a pessoa que toma a frente, que está à frente, que está no combate, o combatente, ele vence. A direita normalmente atua com base em uma estratégia conservadora de esperar pelo ataque vindo do outro lado. No futebol, isto é conhecido como defesa preventiva. Na política, é a estratégia dos perdedores. Fatal. Esperar o ataque é uma estratégia que fatalmente levará todos nós ao fracasso. Isso não tem jeito, tá bem? A agressão é geralmente vantajosa, pois política é uma guerra de posição, que é definida pelas imagens que ficam. Quando aqui nós falamos de agressão, não é agressão física, é claro. Não estou falando sobre isso. É partir para a frente, é tomar a frente do debate, partir para a vanguarda. Fala, Felipe. Geralmente pega uma experiência que você está falando sobre agressão e que chama de violento, de machista, Claro. de fascista, Claro. que ataca e quer usar Claro. tudo na violência. Evidente. Mas, Felipe, isso é a guerra de posição que eu falei lá atrás. Se você é fascista, porra, quem vai olhar para você bem? O senso comum? Se ele te chamam de nazista, o senso comum vai olhar para você assim: puta que pariu, esse cara é nazista, é um cara que apoia o Holocausto, matou milhões, entendeu? Agora nós temos um antídoto para isso. Rotule o cara de comunista. Eles mataram mais de 100 milhões só no século XX. Agora tem que fazer a rotulação. Por exemplo, eu falei para vocês num dos encontros, vocês vão se lembrar disso, num dos encontros da direita do Vale, na Concha, eu parei e disse a vocês: parem de serem reativos. Nós temos que ser proativos. Eu estava falando disso aqui. Eu estava falando disso. Tudo bem, eu deveria ter dado essa aula antes, para depois falar para vocês, mas naquele momento não tinha tido oportunidade. Mas vamos aqui seguir. A agressão é geralmente vantajosa, pois política é uma guerra de posição que é definida pelas imagens que ficam. Ao atacar primeiro, você pode definir os termos do debate, assim como definir o seu adversário. Definição à oposição é a jogada decisiva em toda a guerra política. Outros aspectos sendo igualados, aquele que estiver na defensiva geralmente perde. Evidentemente. Por quê? Se a política é guerra de posição, eu coloco meu adversário como inimigo das pessoas do auditório, eu posso rotulá-lo. Se eu posso rotulá-lo, ele está morto. Só vai sobrar para ele o quê? Ou ele me ataca e vai ficar ruim, porque um contra-ataque é pior do que um ataque, para o senso comum, ou sobrará para ele se justificar, explicar para as pessoas que ele não é aquilo que nós o rotulamos. Dá o primeiro tiro. Só que é isso que a esquerda faz conosco. E nós, como patinhos, caímos. Nós ficamos o tempo todo justificando porque não somos fascistas, justificando porque não somos nazistas, justificando porque não somos homofóbicos. Isso é um absurdo. Na guerra política, quem se justifica perde. Não tem saída. Agora vamos para o quarto princípio. Posição
é definida por medo e esperança. Isso aqui, gente, é muito importante, que nós vamos entrar aqui em aspectos subjetivos desses princípios da guerra política. Prestem atenção nisso e vejam, por exemplo, como é que esses caras se movimentam. Está entendendo? Emoções gêmeas da política são medo e esperança. Aqueles que fornecem esperança ao povo tornam-se seus amigos. Aqueles que inspiram medo tornam-se inimigos. Dos dois, esperança é a melhor escolha. Ao oferecer ao povo esperança e a si próprio como fornecedor desta esperança, você mostra o seu melhor lado e maximiza seu potencial apoio. Evidentemente, ó gente, é assim, ó. Obama usou muito nas campanhas dele a palavra esperança, enormemente. Duda Mendonça, na campanha de 2001, não é 2002, desculpe, foi a eleição da eleição. Qual era o slogan? Olha como um chavão, o slogan é terrível. Que era que Lula dizia: a esperança ia vencer o medo. Está entendendo? No momento que Lula disse que a esperança ia vencer o medo, ele, porra, é a esperança. E todos os outros adversários representavam o quê? O medo. Nessa guerra de posição, ele saiu na frente, compreendeu? Foi ele que estabeleceu as bases da agenda da discussão. Foi o PT, foi Duda Mendonça que estabeleceu as bases daquele debate. O debate era um debate de esperança contra o medo. E o medo estava do outro lado. Não quero saber quem é, qualquer um. Qualquer um que estivesse do outro lado representaria o medo. E aí qual foi a onda depois? No discurso de posse dele ele diz: a esperança venceu o medo. Agora, se era uma disputa, e ele colocou assim, entre esperança versus medo, como é que os adversários políticos não jogaram nas costas dele o Foro de São Paulo, o genocídio socialista, Hugo Chávez e tudo? Aí é a velha estratégia das tesouras. Zé Serra não ia fazer isso contra ele, compreendeu? Então, se houver eleição ano que vem e o Bolsonaro, com fé de Deus, será candidato, que ele estude a arte da guerra política e ele saia na rotulação na frente. Nós precisamos rotular os esquerdistas. Os aspectos simbólicos de uma disputa de política, nós temos que começar a colocar, senão nós estamos mortos. Agora vamos aqui. O medo é uma ferramenta poderosa e indispensável. Se o seu oponente o define de forma negativa o suficiente, ele irá diminuir sua habilidade de oferecer esperança. Claro isso, né? Este é o motivo pelo qual as esquerdas são tão determinadas em pintar a direita como elitistas e hostis às minorias, à classe média e aos pobres. Isso é uma agenda programática e foi feita para perdurar no debate político. Não é isso mesmo? É a esquerda, então, que são as classes, representam as classes populares, só que tem um problema. Nós somos elitistas, os direitistas e os esquerdistas são os pobres coitados espoliados, né? Gente, depois de 13 anos no poder, tem alguém ligado ao PT que não seja rico? Olha o petrolão aí, esses homens são a elite. Esses homens são a elite. Mas só que nós direitistas, somos tão frágeis no debate público que nós não os rotulamos devidamente. Está entendendo? Nós não os rotulamos. É aquela Benedita da Silva. Benedita da Silva foi governadora do estado do Rio de Janeiro. Hoje é deputada federal. E ela continua dizendo: não, porque eu sou uma mulher pobre, uma mulher humilde. Como é isso? E ninguém rotula essa mulher. Para não dizer que ninguém rotulou, o Eduardo Bolsonaro fez isto algumas semanas atrás aí, e eu aplaudi. Finalmente. Pois é. Rotula esta mulher. Ela não pode ter sido governadora. Então vamos lá, o que é isso? Lula, presidente da República, Lula fala: minha infância pobre, minha infância no Nordeste, não sei o que, e chora. É a vitimização enorme. Quer dizer, pronto. Vamos lá, agora vamos aqui, ó. Isso aqui é importante.
Pois é, não tem ninguém pobre, ninguém é besta. Agora, sabe por que é que as pessoas elas não percebem isso com facilidade? É porque do outro lado, do nosso lado, não tem ninguém fazendo a guerra política de maneira certa, não é? Nós estamos fazendo um confronto, sim, mas não tem um norteamento ainda, Clésio, por esses princípios da guerra política. É tudo solto. Então isso não forma uma massa de informações homogênea para que as pessoas tenham acesso a elas, entendeu? Os símbolos são tão poderosos que, se você os manipular de forma inteligente, como fazem os esquerdistas, pode até lançar ataques ofensivos aos seus oponentes e fingir compassividade ao mesmo tempo. Os esquerdistas entendem, por exemplo, que quando eles se autorrotulam como vítimas, adquirem a licença para atacar. Um político gay como o Jean Willis pode atacar um oponente e chamar isso de autodefesa, compreendeu? Porque na percepção das pessoas ele já é uma vítima, compreende? Então tudo o que ele fizer, cuspir, bater, xingar, humilhar, é como se a percepção fosse que é uma autodefesa dele, porra, quando na verdade não é. É uma simples agressão e devia ser punida como tal. É como o professor Olavo de Carvalho nos ensina: não há nada mais violento e agressivo do que a retórica gaysista e a retórica vitimista. Porque se você coloca na cabeça das pessoas que elas são o tempo todo massacradas, vítimas de uma sociedade, em dado momento elas podem reagir. Compreendeu? Isso é um troço que é preciso sacar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos. A esposa de um presidente pode lançar proclamações ao estilo McCarthy a respeito de uma grande conspiração de direita e sair ilesa, pois é uma mulher e é primeira-dama. Da mesma forma, os democratas, que dependem dos extremistas negros, como Maxine Waters, para caluniar os republicanos, chamando-os de racistas. Eles usam símbolos. O que é um gay? Alguém pode me responder? Se algum direitista entender que um gay é um ser humano que gosta de outro, um homem que gosta de outro homem, está morto. Um gay é um símbolo. Uma feminista é um símbolo, tá certo? Um negro do movimento racialista, ele é um símbolo. Eles usam a figura metonímica, eles pegam que representam tudo. Está entendendo? Então, por que é que nós não temos ainda um movimento negro de direita? Por quê? Não tem. Tem que ter. Compreendeu? Por que é que não existe um movimento? Quer dizer, existe na internet. Eu tenho até visto por aí. Eu espero que cresça e se fortaleça nas bases da guerra política. Por exemplo, o movimento feminino. Não é feminista. É um movimento feminino. Porque, por exemplo, dos 3 ciclos do feminismo, só o terceiro ciclo é o feminismo radical marxista. Os outros 2 não. Realmente defenderam direitos razoáveis para as mulheres. Naquele momento eram razoáveis, voto e coisas desse tipo. Nós não trabalhamos com símbolos. E eles trabalham com símbolos o tempo todo. É Zumbi dos Palmares, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Entendeu? É assim. Como é que nós vamos vencer uma disputa dessa, uma guerra dessa, se nós não temos símbolos? Paulo Freire é um símbolo. Quer dizer, os caras todos têm essa percepção e fazem a guerra política através dos símbolos. Quer dizer, eles usam os negros para chamar os outros de racistas. Eles usam as mulheres feministas para chamar os outros de como é que chamam? De misógino, não sei o que, de machista. Eles rotulam a gente o tempo todo com esses símbolos e nós não nos organizamos, nós nem percebemos isso. Tem que perceber. Quando nós representamos os estudantes, que para ele, da esquerda, esse nome, como é? A UNI, né? Que representa os estudantes. A UNI. Teve um livro que ele bota nisso aí. Você dá que se diz representando todos os estudantes. Aí parou para isso. Não sei se é. Voltando aqui, ó. Voltando aqui.
Mas lembrem-se do que eu vou dizer aqui agora. Utilizar o medo como arma pode ser perigoso. Os inimigos inspiram medo, os amigos não. Este é o motivo pelo qual Lula deixa seus aliados fazerem um trabalho sujo, né? Quando e como usar o medo é uma arte política. Se você é um branco em uma cultura cujos símbolos foram definidos pelos esquerdistas, tome cuidado quando você partir para a ofensiva e tenha certeza de se cercar de aliados que não são nem brancos nem homens. Isso aqui é lógico, é evidente, é evidente. Vai ter aqui em Petrolina um debate sobre o racialismo. No momento que eu, branco, não é, gordinho e tal, porque chama um negócio de elite para ele parar, entra lá, eu estou morto simbolicamente. Está entendendo? Eu estou morto, porque o senso comum do auditório, todo ele tem a percepção racialista de que um homem branco não entende as questões racialistas, não é isso mesmo? Não está... Claro que nós entendemos, como claro os negros também entendem as correlações, mas não é disso que estamos falando. Nós não estamos travando aqui uma aula onde razões lógicas elas sejam imperativas. Nós estamos tratando aqui de guerra política. É de como é que os caras fazem contra a gente, como é que nós caímos feito um trouxas o tempo todo. Então, se o debate for um debate sobre o feminismo, não me mandem lá, nenhum ser, nenhum homem não, porra. Tá bem? E se for, deve ser algum homem, se acerquem lá, pegue um grupo de mulheres de direita e leve lá para dentro. Ou pegue um grupo de negros de direita e leve lá para dentro contigo, se você for branco. Tá certo? Porque senão, simbolicamente, nós já perdemos de saída. Então, cuidado ao usar o medo na guerra política, porque tem que ser muito bem elaborado isso. Não pode ser assim, eu vou fazer não sei o quê. Não é assim não. É preciso parar, raciocinar, enxergar o panorama e agir. Chegamos aqui ao penúltimo, estamos chegando no fim da aula. Chegamos aqui no penúltimo princípio, que é: as armas da política são símbolos que evocam medo e esperança. Isso aqui é um complemento, então, claro, do quarto princípio. Aqui eu vou trazer como exemplo a política americana mais uma vez, né? Aliás, eu vou trazer para o Brasil mesmo, tratar só de Brasil, né? Direitistas perdem um monte de batalhas políticas, pois são percebidos pelo público como inflexíveis, carrancudos, radicais e hipócritas. Uma boa regra é ser exatamente o oposto disso, né? Você deve convencer as pessoas de que se preocupa com elas, antes que elas se preocupem com o que você tem a dizer. Gente, volta ao primeiro princípio. Se coloquem, tá certo, como pessoas amigas dos seus interlocutores. Pessoas capazes de que as outras pessoas percebam, antes mesmo de você falar, que você é uma pessoa cordata, coerente, que você é uma pessoa confiável. Não use o discurso na frente da percepção. Isso é, tudo bem, em última instância, em último recurso, é válido? É válido, mas é menos eficaz. Pois é. Isso aí, quando ele dava o que o colégio que fez em Recife, ele levou alguns homossexuais. Exato, Bolsonaro está fazendo isso, né? Os gays e tal, os homossexuais, está certíssimo, ele está correto. Nessa parte da guerra, ele está correto em fazer. Tem que fazer mesmo. Como eu estava falando. Tem que ter um grupo de negros apoiadores de Bolsonaro, grupo de mulheres apoiadores de Bolsonaro, grupo de gays apoiadores de Bolsonaro. Isso é guerra política. Você tem que ter os símbolos. Tá bem? Agora veja aqui. Quando você for falar, não se esqueça que uma frase de impacto é praticamente tudo que você tem. Não importa o que você tem a dizer, se assegure de dizê-lo de forma alta e clara. Simplifique o discurso e torne-o rápido. O slogan é sempre melhor, certo? Repita-o sempre. É absolutamente essencial focar sua mensagem
e repeti-la muitas vezes, de novo e de novo. Se você estabelece muitos pontos, sua mensagem será difusa e nada será absorvido. O resultado será tão pífio como se você não tivesse estabelecido ponto nenhum. Está bem entendido aqui? Gente, se for falar sobre, por exemplo, cotas, fale só sobre cotas. Estabeleça um slogan. É o chavão. Meta ali o slogan. Primeira coisa, boa noite, senhoras e senhores. Pô, chavão. Depois vamos tratar de cotas. Não tratem sobre outros aspectos. Se for falar sobre movimento LGBT, por favor, meta o chavão, o slogan. Não fale sobre outra coisa. E durante a sua explanação, vá metendo o slogan de novo. Entendeu? Vá metendo o slogan de novo. É assim que tem que fazer. Olha aqui, eu estou ensinando aqui o passo a passo como que tem que fazer. Façam isso, porque isso não foi eu que criei. Isso aqui é um livro de David Horowitz. Ele é um homem que ajudou a montar tudo isso da esquerda. Hoje ele é conservador e nos escreveu esse livro ensinando como nós fazemos para vencer essa guerra política, bicho. Isso aqui não é um Zé Mané que escreveu isso, entendeu? Não foi Karl Marx, que é um trouxa, que escreveu isso. Que escreveu David Horowitz. Presta atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Está vendo? Ó? Veja aqui, agora a sexta e última, importantíssima também. Prestem bem atenção, gente. A vitória fica do lado do povo. Sempre. Acabou. Sempre. Aqui é Zé Fini, aqui é Morreu Maria Preá, aqui é incontestável. A vitória sempre fica ao lado do povo na guerra política. Veja bem por quê. Essa é a linha de fundo para cada um dos princípios e para todos os princípios. Todos eles são norteados por este, certo? Você precisa definir a si próprio, de forma que as pessoas entendam. Você precisa dar esperança com a sua vitória e fazê-los temer a vitória do seu oponente. Você pode conseguir ambos, não é? Ao identificar a si próprio e as suas questões, como os oprimidos e as vítimas, com as minorias e os desfavorecidos, com os Joãos e Marias do dia a dia. Isso é o que os esquerdistas fazem de melhor, certo? E a direita normalmente negligencia por completo. Cada declaração política feita por um esquerdista é um esforço para dizer o seguinte: a esquerda se preocupa com mulheres, crianças, minorias, trabalhadores e os pobres. Direitistas são mesquinhos, servem aos ricos, não se preocupam com você. Esta é a estratégia esquerdista para a guerra política. Se a direita quer vencer a guerra política e se tornar maioria nacional, precisam transformar essas imagens ao redor da disputa. Em uma democracia, a causa que desperta paixões é a causa do povo. Não tem jeito. Este é o motivo pelo qual os políticos gostam de ir contra as elites, né? Entre aspas. E contra os governos estabelecidos, também entre aspas. Como a esquerda demonstrou, a ideia de justiça é um motivador poderoso. Nas campanhas, eles irão energizar as tropas e adicionar o combustível necessário para vencer a guerra política. A direita acredita em oportunidades econômicas e liberdade individual. O núcleo dessas bases e dessas ideias é justiça para todos. Se pudermos tornar isso inteligível para o eleitorado, nos tornaremos o lado preferencial do povo brasileiro. Isso é claríssimo. Não é a esquerda que defende a igualdade. Não pode ser. Não é a esquerda que defende a liberdade. Não pode ser. Não é a esquerda que defende a justiça. Não pode ser. Não pode ser doutrinariamente. E não é quando eles chegam ao poder. São os princípios liberais que norteiam a economia e a liberdade individual, e os princípios conservadores, tá? Da permanência do que é duradouro, do que é eterno,
é que determinam esses princípios postos de justiça, de liberdade, de igualdade. E por que é então que são os esquerdistas, os detentores dessas graças do povo, quando se trata desses aspectos? Não somos nós direitistas. Sabem por quê? Porque nós não sabemos nos comunicar com as pessoas. Nós somos rotulados, destruídos, anarquizados o tempo todo sem sermos. E nós precisamos então inverter através desses princípios da guerra política. E mais adiante, nas aulas da semana que vem, eu vou ensinar aqui através do livro do professor David Horowitz como fazer isso, tá bem? Aqui eu estou tratando só superficialmente sobre os princípios. Semana que vem nós vamos estar aqui aprendendo a fazer, tá certo? Como é que nós devemos fazer? Aqui é só um introdutório geral dos princípios. Nós entendemos mais ou menos qual é a guerra. Eu vou ensinar para vocês aqui a semana que vem como é que faz, o que é que tem que ser feito, que maneira que é para fazer. Conseguindo isso, nós vamos ter uma vantagem política sem tamanho no processo, tanto no processo eleitoral quanto no nosso processo de guerra cultural. Porque a guerra cultural é uma guerra principalmente de narrativas. E o que é a guerra política para esses caras? Se não é a manipulação de símbolos para atuar dentro da narrativa do debate público. Não é isso mesmo? Fred, sim. Só um resumozinho assim, como o povo, a esquerda fala o que o povo quer ouvir e a direita fala o que o povo precisa, mas não quer ouvir. Eu vou melhorar. A esquerda fala o que o povo quer ouvir e a direita fala o que o povo não entende. É exatamente isso. Minha gente, o que é que vocês acham de Bolsonaro? Ele é tão sensacional, bicho. Ele se comunica de maneira simples. Ele não usa termos rebuscados, né? Ele é um cara que se comunica na ferida, pô. Ele vai na jugular, entendeu? Ele é assim. Ele não é um cara, um filósofo, um sociólogo, um cara desse, que precisa remoldar. Ele é aquilo ali. É por isso que o negócio funciona. Ele está falando o que o povo quer ouvir. Ele está falando, na verdade, o que o povo quer ouvir, o que o povo entende. Percebe? Só que Bolsonaro é só um. Nós precisamos transformar esses princípios da arte da guerra política em coisas tangíveis, em fórmulas executáveis e compreendidas para que todos nós, a massa inteira de direitistas brasileiros, possam falar coisas que as pessoas entendam, se colocando sempre ao lado delas. Gente, não é possível que um esquerdista possa, no Brasil é assim, pô, quem está ao lado do povo é o esquerdista. Como é o esquerdista? Se for os regimes socialistas que mataram milhões ao redor do mundo, vão olhar para aqui, para a Venezuela, olhem para a Colômbia, esses homens têm parte com o Comando Vermelho, tem parte com o PCC, com o Foro, com as Farc, com o MI. Como é que nós deixamos isso acontecer? Está entendendo? Quer dizer, no Brasil, o senso comum acha, o senso comum não, até alguns também, algumas pessoas da política, acham que conservador é um radical. Isso é uma loucura. O conservadorismo é baseado, como definiu Russell Kirk, pela política da prudência. Conservadores são homens prudentes. Como é que pode no Brasil conservador, que é regido pela política da prudência, que inclusive tem num dos 10 princípios de Russell Kirk, que o conservador tem como condão sentar-se à mesa do adversário? Como é que então pessoas que se norteiam e se atribuem o conservadorismo e são conservadoras, chegaram ao ponto no país de serem taxados como radicais? Quando os radicais, que são os comunistas, todos são amigos do povo? Isso é inaceitável. Nós precisamos refazer. Nós temos que, primeiro, começar a fazer a guerra política. Nós não fazemos guerra política. É como o professor Olavo diz, nós tomamos uma surra cultural. É surra política. Surra cultural, não é guerra política, não é guerra cultural. Nós tomamos surra e cacete a gente toma.
E tomamos de verdade mesmo, não é brincadeira isso. Então, eu espero que essa aula, que teve como início hoje, ela tenha podido pelo menos esclarecer aos que assistem aqui online, que estão aqui presentes, as bases fundantes da guerra política. Por favor, fica sempre disponível a aula aqui no CFC na página do CFC de Petrolina. Voltem, assistam novamente, anotem, vejam os princípios, não é? Vão aí na internet, tem um... Eu vou botar até aqui na fanpage um artigo, porque esse livro, por exemplo, esse livro da guerra política, ele não está traduzido ainda para o português, não existe uma edição dele em português, tá certo? Algumas pessoas, exatamente, algumas pessoas traduziram, está na internet, então é bom também ler, porque se nós não montarmos o horizonte de consciência baseado na guerra política, não está morto, porque os caras fazem guerra política o tempo todo, tudo é guerra, e tudo são dentro desses 5 princípios aqui. Se vocês perceberem aqui, tudo que eu falei aqui dos 6 princípios, é exatamente o que eles fazem contra a gente, pô, não é? Eles usam os 6 princípios contra a gente, e nós não sabemos disso, nós nem enxergamos. Nós precisamos pegar aqui os 6 princípios e invertermos contra eles, para começar a ter uma guerra, porque até agora é surra que a gente tomou, é surra, tá certo? Então eu quero agradecer a vocês todos, a presença e todos que estão online, né? As próximas aulas serão a prática, que é o 3º capítulo. Nós vamos entrar na prática da feitura da guerra política. Nós vamos fazer, sair daqui todo mundo sabendo como é que faz, entendeu? A prática, e a 4ª é o que fazer. Então, semana que vem é a execução prática dos princípios e o que é que nós devemos fazer na guerra política, certo, gente? Então eu quero dar um abraço a vocês todos, agradecer demais. Às 19 horas começa, 19h15, começa a aula em Juazeiro, do CFC de Juazeiro. Nós teremos então a 5ª lição das 6 lições de Mises, e será apresentada pelo mestre Jadson Ferreira, não é? O tema é economia externa, tá bem? Vamos chegar ao final aqui, agradecer a Deus por ter nos dado a saúde, a alegria, tá bem? Então, um beijo para vocês todos, um viva a direita, tamo junto, até semana que vem!